todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Uma carta enviada ao diretor do FBI sobre onde Câmara dos Estados Unidos aciona, sim, FBI, sobre suposta perseguição àqueles que são apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, inclusive do seu médico. Tanto é que agora o Eduardo Bolsonaro, ele rasga o verbo, ele traz à tona algo inacreditável. FBI de Biden interrogou até o médico pessoal de Bolsonaro. Gostaria que você ficasse até o final deste vídeo para você entender melhor o assunto. Mas antes, deixe o like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Pessoal, esse assunto é muito sério. Nós sabemos o que está acontecendo, onde a Câmara dos Deputados, onde os congressistas americanos já abriram aí votações, uma lei que pode sim proibir aí magistrado, autoridades que violarem a liberdade de expressão. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos acionou o FBI sobre uma suposta perseguição a bolsonaristas que moram no país. O ofício foi enviado após a polícia norte-americana procurar 2 aliados de Bolsonaro. Aliados, entre aspas, um é médico e o outro é jornalista, só para vocês entenderem melhor. Aliados é uma coisa, agora, dois profissionais serem aí colocados na parede pelo FBI, o FBI do Biden, em meio aos avanços do judiciário contra os críticos do Supremo, a Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, chegou a interrogar até mesmo o médico pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ricardo Camarinha é o que revelou o deputado Eduardo Bolsonaro em entrevista ao programa Oeste Sem Filtro desta semana. Eduardo disse que o FBI, sob o governo de Joe Biden, e a Polícia Federal do Brasil atuaram em conjunto para convocar o médico. Nos trâmites legais, as autoridades norte-americanas deveriam ter enviado uma carta rogatória ao Judiciário do Brasil. Para quê? Para explicar a necessidade do depoimento de Camarinha, que é o médico do ex-presidente Bolsonaro. É nesse documento que os convocados descobrem se são acusados, vítimas ou testemunha dos processos. Não é o que aconteceu no caso do médico, segundo o deputado Eduardo Bolsonaro, que, inclusive, já tem o pedido da Procuradoria-Geral da República a Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes recebeu uma ação aí de partidos de esquerda, de Lindbergh Farias e do líder da esquerda, para que o passaporte de Flávio Bolsonaro seja caçado, seja preso, né? Que o mesmo aconteça. Mas tanto é que Felipe Barros ele acionou a UEA contra a retenção do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Olha quantas coisas está aí. O cerco está se fechando contra decisões arbitrárias, né? O deputado federal Felipe Barros acionou a Organização dos Estados Americanos para evitar que também o deputado federal Eduardo Bolsonaro perca o seu passaporte. O parlamentar quer que o órgão emita uma medida cautelar para impedir a apreensão do documento que ele classifica como perseguição. Tanto é como perseguição, o que disse aí o Eduardo Bolsonaro é grave, gravíssimo. E tanto é que uma carta, na época, lá atrás, foi enviada, endereçada ao diretor do FBI, o Christopher, que na época era presidente do Comitê Judiciário da Câmara, o Jim Jordan, pediu esclarecimentos sobre relatos de que críticos e jornalistas de Lula teriam sido interpelados por agentes do FBI em nome do governo brasileiro. Olha só, os deputados, congressistas americanos indagaram, enviaram uma carta lá para o presidente, endereçada ao diretor do FBI da época. Abre aspas, no Brasil, meios de comunicação informaram recentemente que o FBI, em nome do governo brasileiro, entrou em contato com 2 residentes dos Estados Unidos, incluindo um jornalista, alvo de algumas das ordens de censura dos tribunais brasileiros, diz a carta de Jordan enviada a Christopher.
né? Isso aconteceu lá no ano de 2024, ainda quando Biden era presidente. Como mostrou o Metrópolis, o FBI entrou em contato com o comunicador Paulo Figueiredo e com o médico de Bolsonaro. A abordagem ocorreu após a Polícia Federal Brasileira pedir cooperação internacional para a realização dos ativos que integram o caso das joias e da carteira de vacinação. A suspeita de Jordan é que o FBI tenha sido usado para intimidar e censurar. E agora vem à tona aí quando o Eduardo Bolsonaro ele falou sobre isso. Essa mesma prática já ocorreu em setembro de 2021, quando um dos principais assessores do presidente Donald Trump, Jason Miller, teve de prestar depoimento à Polícia Federal ao desembarcar no Brasil. Vocês lembram disso? A ordem para interrogá-lo partiu do ministro Alexandre de Moraes. O assessor não sabia que estava depondo. Ele caiu do cavalo, porque não imaginava que Trump pudesse ser eleito. Afirmou o deputado, referindo-se ao ministro do STF, que é relator dos atos do dia 8 de janeiro, que, inclusive, aí vai julgar o pai de Eduardo Bolsonaro, o nosso capitão. O deputado teve encontros com empresários, jornalistas e congressistas para denunciar os abusos do STF. No último sábado, no dia 1º, o ministro Alexandre de Moraes encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido de análise sobre a retenção do passaporte do deputado. As acusações contra Eduardo incluem conspiração contra o Brasil através de articulações internacionais, coação no curso de processo atentando à soberania nacional e obstrução de investigação de organização criminosa. Em entrevista, Eduardo Bolsonaro afirmou que Moraes deve ser um dos principais nomes a sofrer sanções dos norte-americanos. Isso poderá ocorrer por meio da Lei Magnitsky, que autoriza os Estados Unidos a punir pessoas que considerem ter violado os direitos humanos. Enquanto a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro ainda é incerta, o Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos aprovou na última quarta-feira, dia 26, um projeto que pode barrar a entrada de Moraes no país. O texto ainda precisa ser votado pelo plenário com maioria de deputados republicanos. E você acha qual vai ser aí o resultado, né, pessoal? Qual vai ser o resultado? Diga aí para mim. Como justificativa, os republicanos destacaram que, em abril de 2024, Moraes ordenou que empresas norte-americanas suspendessem ou removessem mais de 150 contas das redes sociais, incluindo contas de residentes jornalistas dos Estados Unidos. Se não o fizessem, enfrentariam multas pesadas. Resultado disso, nós vimos o X, né? As multas milionárias, onde o Elon Musk teve que pagar aqui para o Brasil. Mas para onde foi esse dinheiro? Não sabemos. Para os cofres públicos? Não sabemos. Só sabemos que o Elon Musk pagou as multas. Pois se ele não pagasse, o ministro já havia determinado o bloqueio das contas bancárias de empresas que Elon Musk é sócio, como, por exemplo, a Starlink. Eu peço que você deixe aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Forte abraço e Deus abençoe a todos.